Então, pessoal, dando continuidade ao nosso curso de cálculo diferencial e integral 3, estamos trabalhando com o espaço Rn. É aqui onde estamos, pessoal, no espaço Rn. Aí, como eu disse a vocês na aula anterior, foi o que tínhamos feito. Será? Você consegue visualizar uma molécula do ponto de vista de nanopartículas, mas também seria interessante você visualizar uma molécula do ponto de vista tridimensional, mas não mais de nanopartícula, pessoal. Em um tamanho maior, onde você possa estar fazendo previsões ou alterações e trabalhando com esse negócio de um modo visível, a fim de estar fazendo simulações ou quantitativamente fazendo algumas previsões em cima dessas moléculas. Por exemplo, seria interessante você sair daquela partícula minúscula e trazer ela para cá. Lá. Deixa eu fazer aqui a animação. Então tá aqui. É interessante você construir um modelo como esse aqui, pessoal. Onde você consegue prever, quantificar e estudar as moléculas sem estar olhando ao microscópio, mas sim a partir daqui você conseguir fazer as previsões. Para que você possa construir um modelo como esse, você precisa determinar quais são os lugares geométricos que cada uma dessas suas partículas vão ocupar no espaço. Para que depois você possa ensinar a máquina a trabalhar com isso. Depois que ela aprendeu, ela reproduzir isso para você, de modo fiel. Basicamente é isso que você tem que fazer, pessoal. Aí, pessoal, a ciência está em evolução constante. Existem trabalhos como, por exemplo, o trabalho de um alemão, físico alemão chamado Van der Waals, que ele fez. Ele conseguiu representar o átomo através de uma esfera, ou de uma bola, melhor dizer, de uma bola fechada, com o raio que ele conseguiu determinar, pessoal. Então, através desses raios, você consegue qualificar os átomos através de bolas fechadas. Esta é uma representação. Significa dizer que é a única? Não, pessoal. Mas o trabalho desse físico, do Van der Waals, ele abriu várias possibilidades de representação de átomos. Basicamente é você olhar para uma bola fechada, onde o núcleo ele passa a ser o centro dessa bola. Alguns outros modelos já consideram essa representação do átomo como uma bola aberta, também é válida, mas depende do que você vai fazer. Por isso que não é única a representação.
Depende do seu entendimento e da ferramenta que você quer adquirir. Você pode interpretar como uma bola aberta ou como uma bola fechada. Aqui eu vou entender, ou vocês vão entender, como uma bola fechada. Então partindo disso, o nosso átomo agora ele possui um lugar geométrico. Cada pontinho que você considerar sobre uma partícula minúscula como essa, ele vai ocupar um lugar bem definido no espaço R3, pessoal. Não ficou bonito, não é? Que você tem uma bola fechada, você pode simplesmente sabe que essa bola fechada ela mora em R3. Aqui é o lugar onde ela mora. Aí aqui eu tenho a origem. Então você pode pensar em um átomo representado dessa forma. Basicamente o centro fica ali no núcleo, certo? A distância aqui da fronteira até o centro tem um raiozinho R, e esse raio é justamente quantificado pelo trabalho do físico alemão Van der Waals. Então vou voltar para o nosso exercício. Então, voltando para o nosso exercício, vamos entender o que ele quer dizer. Então, como eu disse a vocês, existem várias maneiras de fazer uma representação estrutural de uma molécula em 3 dimensões, pessoal. Por exemplo, representar um átomo como bolas fechadas, e o raio atômico é dado pelos raios de Van der Waals. Por sua vez, temos caracterizar as ligações químicas. Então, elas serão representadas com bastões, que são os cilindros que vão interconectar a fronteira de cada uma dessas bolas. Aí, para deixar o negócio mais interessante, cada elemento químico será representado por uma cor distinta. Então, o nitrogênio eu vou representar por azul, o hidrogênio por verde, o carbono por cinza, o oxigênio por vermelho e o fósforo por laranja. Então, fazendo uma distinção dessa forma, aí fica uma representação muito mais interessante e muito mais elegante, pessoal. É o que acontece. Você pode sair dessa fronteira, você vai conectar isso aqui através de uma outra esfera, simplesmente através de um cilindro. E aqui nesse instante eu não vou caracterizar esse cilindro geometricamente não, ou algebricamente não, certo? Então fica entendendo que é um cilindro, não dá pra gente fazer isso agora não. Então aqui você tem, saiu da fronteira, chega até a fronteira de um outro átomo. Como é que eles vão se interligar? Eles vão se interligar porque você conhece, não tem uma única maneira, mas você pode adaptar uma maneira de representação dessas moléculas do plano R2. Então, voltando aqui para o exercício. Então, vamos supor o seguinte. Suponhamos que as ligações químicas sejam cilindros com a mesma base e altura. Não vamos quantificar isso. Vamos considerar o raio de Van der Waals do átomo de hidrogênio como sendo 155 vezes 10 a menos 2 metros. E o raio atômico do oxigênio como sendo 147 vezes 10 a menos 12 metros. Aqui faltou o mzinho de metros. Então eu quero representar a molécula de água ilustrada na figura 1.
como sendo algo tridimensional, pessoal. Então você pode olhar para cá, aqui você tem a representação de oxigênio, oxigênio, de hidrogênio, hidrogênio e oxigênio em R2. Aí você pode simplesmente identificar quem são o oxigênio, o hidrogênio e o hidrogênio no espaço. Você pode fazer isso. Aqui os bastões serão representados por cilindros. E esses cilindros eles vão obedecer essa mesma ordem aqui, pessoal. Dessa mesma maneira você vai representar ele no espaço. É como é que começamos. Aí fica o nosso critério. Você tem que dar o início para a coisa, o start. Você pode colocar ou oxigênio na origem, não tem problema. Ou hidrogênio sobre um dos eixos, não tem problema. Fica o nosso critério. Certo? Então vamos fazer isso. Tá, aqui. Vamos colocar os hidrogênios sobre o eixo, um eixo qualquer, ou então o oxigênio na origem. Vamos colocar o oxigênio na origem. Fica mais ruim se colocar assim. Ou então colocamos vamos lá. Deixa eu arranjar aqui o nosso R3. Vou colocar essa caneta aqui para representar o R3. Temos aqui o eixo que representa os valores para x. Aqui o eixo que representa os valores para y. E esse é o eixo que representa o valor para z. Aqui temos a origem do nosso espaço R3. Vamos colocar o oxigênio na origem, ou então podemos colocar o oxigênio sobre o eixo Z, fica a nosso critério, devemos dar o start. Então vamos supor que o nosso oxigênio esteja bem aqui no eixo Z, pessoal. Sei lá, aqui eu vou supor que tem um valor para 2, aqui no eixo Z. Aqui eu tenho ponto 0, 0, 2. Tem esse pontinho aqui. E aqui eu vou representar o oxigênio. Então se eu quero representar o oxigênio e é por meio de uma bola fechada, centrada nesse ponto, e o raio? O raio aqui é dado, pessoal. Qual será o raio para o oxigênio? Cadê? Aqui em cima. O oxigênio é 147 vezes 10 a menos 12, pessoal. Dá um valor bem pequeno. Bem pequeno mesmo. 147 vezes 10 a menos 12. Para fazer essa continha. Vou ver quanto é que dá esse valor. 147 dividido por esse número bem grande. Dá nem para representar na minha calculadora, não dá, pessoal. Mas dá um número bem pequeno, pessoal. Bem pequeno mesmo. E por sua vez, o oxigênio é representado por vermelho. Então vamos trazer para cá. Aqui eu tenho a bola vermelha.
essa bola é centrada nesse ponto com esse raio bem pequeno. Aqui podemos representar simplesmente por O. Não é o O da origem, pessoal, mas o O do oxigênio. E esse raio ele já é dado. Aí, por sua vez, vamos representar o hidrogênio. O hidrogênio ele possui raio de 155 vezes 10 a menos 12. A bola de óxido de hidrogênio tem que ser um pouco maior, não é isso, pessoal? E vamos posicionar ela onde? Simplesmente sobre o eixo do Y. É lá onde vamos colocar. Diga, Gabriel. Professor, repita aí de novo, por favor. A parte Repetir. do inicial que eu perdi aqui, que a conexão também estava. Você pegou a parte que queremos representar uma molécula em três dimensões ou não, Gabriel? Pegou não, Sim, sim, só a parte do início aí do gráfico. do grafo, né? Então vamos lá. Uhum. Deixa eu tirar tudo aqui, pessoal. Vamos lá. Então vamos lá. Queremos representar esse H2O da maneira como ele aparece aqui, que é a sua representação bidimensional. Eu quero levar isso aqui para o R3, ou representar de modo tridimensional, para que você possa, sei lá, dar lugares em R3 ou no espaço para cada pontinho que você considerar sobre o oxigênio, sobre o hidrogênio, para que você possa quantificar isso no espaço, pessoal. Então, o que temos que fazer é olhar para a sua representação aqui no plano. Isso aqui vocês conseguem identificar. Não é, isso aqui não é a única maneira. Pode ser o oxigênio aqui embaixo, o H aqui, pode, não tem problema. Mas você escolha uma para poder dar o start, para poder iniciar a fazer as coisas. Então, nossa é essa aqui. Então, vamos lá. Aí eu vou agora fazer o R3, porque eu quero que isso more em R3. Deixa eu olhar aqui, o hidrogênio é verde, o oxigênio é vermelho. Então, vou colocar outra cor para o nosso eixo, pessoal. Vou colocar o nosso eixo de amarelo. Pronto. Então, nosso eixo eu coloco de amarelo. Essas coisas devem morar em R3. É aqui que ela tem que morar. A representação tem que ser dada aqui. E aqui em R3, vocês já sabem que vocês podem representar esse eixo como o eixo do X, esse eixo como sendo o eixo dos Y e esse eixo como sendo o eixo dos Z. Aqui é a origem. Coloco com O pequeno, para não confundir com o O do oxigênio, certo? Aí vamos dar o start, pessoal. Vamos iniciar. Vamos dar nosso begin. O que temos que fazer? Eu tenho que colocar o oxigênio em algum lugar para que depois eu possa encontrar o hidrogênio. Posso colocar na origem? Posso sim. Posso colocar sobre o eixo Z? Posso. Eu posso colocar com um pontinho aqui para começar o oxigênio? Posso, não tem problema, pessoal. Mas quanto mais simples for o lugar que você escolha para colocar as suas moléculas para dar o start, melhor. Fica ao seu critério. Vamos colocar ele sobre o eixo Z, bem em cima, o centro, pessoal. O centro sobre o eixo Z. Então, se eu quero tomar esse centro sobre o eixo Z,
Então você pode escolher um pontinho sobre o eixo Z para colocar o seu oxigênio ou para centrar o seu oxigênio. Eu tinha escolhido o ponto 002, aqui é o nosso 2. Esse pontinho aqui é o ponto 002. É um ponto no espaço que está sobre o eixo Z, ou seja, é um ponto em R3 que está sobre o eixo Z. Esse pontinho aqui, ele será simplesmente a origem, ou o centro do nosso átomo de oxigênio, pessoal. Eu já sei que o átomo de oxigênio tem que ficar aqui. Como ele tem que ficar aqui, o que falta é identificar quem é o raio desse meu átomo. Vocês sabem que eu vou representar ele por uma bola fechada. Então, a bola fechada, vocês recordam aqui. A bola fechada, de centro no ponto 002. E raio, é o raiozinho de Van der Waals. Cadê o raio? Ele está aqui em cima. Que ele é 147, se eu não me engano. Está aqui. O raio é 147 vezes 10 a menos 12, pessoal. É um valor bem pequeno. A minha calculadora não conseguiu nem absorver. 147 vezes 10 a menos 12. Essa é a nossa bola fechada. Essa bola aqui, eu vou ter que representar ela aqui, pessoal. Como é o oxigênio, aí eu vou olhar para cá. O oxigênio, ele tem uma cor especial, ele será vermelho. Então eu represento essa bola fechada, de centro no ponto 002 e raio 147 vezes 10 a menos 2 metros por uma bola fechada vermelha. Essa é a sua cor. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Esse valor é bem pequeno. Ele é bem pequeno, que vai diferenciar ele do átomo de hidrogênio, porque o hidrogênio ele é um pouco maior. Vocês concordam que esse valor aqui é maior do que esse ou é o contrário, pessoal? Quem é o maior dos dois? 155 vezes 10 a menos 12. Aqui é o centro, é o raio do átomo de hidrogênio. E 147 vezes 10 a menos 12 metros é o centro do raio do oxigênio. Então são duas bolas, elas não são iguais. Eu vou distinguir elas por cores e pelo tamanho. Então a de oxigênio ela é menor e ela é em vermelho. Vamos criar essa bolazinha aqui. Vamos lá. Deixar bem bonitão, pessoal. Bem bonitão mesmo. Não. Agora vai, é bem bonitão. Deixa eu escrever assim. Assim vai. Nossa. Agora vai, agora vai. Ficou muito achatado, pessoal. Mas essa bola aqui, ela está em vermelho, centrada no ponto 002. Aqui é o nosso átomo de oxigênio. E o seu raio é dado por 147 vezes 10 a menos 12. Então, eu vou colocar ele bem aqui, para que eu possa representar essa bola. É uma bola fechada. Isso aqui vocês entendem o que é? Essa simbologia aqui não é mais simplesmente uma anotação sem sentido para vocês. Vocês sabem que é isso aqui agora, pessoal. Então, isso aqui é a bola de centro no ponto 002 e o raio é 147 vezes 10 a menos 12. Uma bola fechada. Então, aqui é o nosso oxigênio. Agora eu tenho que identificar onde que eu vou colocar o hidrogênio, pessoal. O esquema que você vai analisar é esse esqueminha aqui. É a sua representação em R2. É esse esquema. Já tenho o oxigênio, agora eu tenho que olhar para o hidrogênio. Como o oxigênio está bem no centro, está bem no eixo Z,
Então eu tenho que ter um átomo de hidrogênio no plano YZ. Eu posso colocar esse átomo de hidrogênio. Eu posso colocar em outro plano? Posso sim, não tem problema não, pessoal. Mas eu vou colocar um átomo de hidrogênio aqui e o outro átomo de hidrogênio aqui, em menos Y, certo? Perceba que eu não qualifiquei, ou melhor, não quantifiquei essas ligações aqui. Isso aqui é uma outra história, agora não, pessoal, certo? Então elas vão ser sempre cilindros com o mesmo tamanho, mesma base, mesma altura. Eu não quantifiquei isso agora não. Então eu vou olhar para o eixo do Y, e no eixo do Y eu tenho que simplesmente escrever o meu átomo de hidrogênio. Nosso átomo de hidrogênio ele é em azul. Deixa eu conferir. Não, é em verde. Ele é em verde. Já fica a notação errada, né, pessoal? Ele é em verde. Então vamos lá. Cadê a caneta verde? Tá aqui. Eu vou colocar ele, para ficar mais fácil a notação, vou escrever ele bem aqui. Aqui eu tenho o eixo do Y. Aqui será o centro de um átomo de hidrogênio. Eu posso representar esse ponto por 0, 2, 0. Aqui eu vou colocar um átomo de hidrogênio e menos o Y eu coloco um outro átomo de hidrogênio. Eu tenho que estender esse meu eixo para a esquerda. Então, trazendo ele aqui para a esquerda, vamos lá, eixo, ele tem que vir para cá. Depois eu vou apagar, pessoal, só para que vocês possam ver que ele vem para cá, certo? Então, eu vou colocar o outro átomo aqui. Aí também é verde. Aqui, ó. Aqui é 2, aqui é 2, aqui também é 2. Para que você possa representar esses pontos. Cadê a caneta? Tá aqui. Que por sua vez é o ponto 0, menos 2, 0. Vou tracejar esse eixo aqui, pessoal, para significar que ele está para trás, certo? Só para isso. Só para ficar mais bonito. Não apaga. Não vou tracejar, não apaga, pessoal. Então agora eu escrevo essas duas bolas. Elas possuem um raio maior. Vocês concordam que o raio é maior ou é menor, pessoal? E ela tem a cor verde. Então eu tenho que escrever uma bola um pouco maior. Tomara que fique maior. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que bola feia, pessoal. Aqui eu tenho uma bola que representa um átomo de hidrogênio. Ela é um pouco maior do que a de oxigênio. E aqui eu tenho outro que tem que ter o mesmo tamanho. Será que eu consigo fazer o mesmo tamanho? Não, não consigo. A não ser que eu use os recursos que aqui são apresentados, pessoal. Tá. Então aqui eu tenho o hidrogênio, que é uma bola fechada, de centro no ponto 0, 2, 0 e raio 155 vezes 10 a menos 12. Aqui eu tenho outro átomo de hidrogênio, que também é uma bola fechada, com o centro no ponto 0, 2, 0 e possui seu raio como sendo igual a 155 vezes 10 a menos 12 metros. Então, eu tenho 3 bolas fechadas, pessoal. Essa minha bola em vermelho representa o oxigênio, essas bolas em verde representam o hidrogênio. Aí a ligação, como eu disse a vocês, serão cilindros, e esses cilindros não vamos quantificar esses cilindros agora. Isso aqui acabou aqui? Não, pessoal, mas até agora só temos ferramenta para isso. Até o instante não temos mais ferramentas. E ficou feio, né, pessoal? Ficou feio.
Professor, Diga. embaixo desse eixo Y não seria 0, menos 2 e 0, não? Aqui, né? É, verdade. 0 menos Isso. 2. Correto. Deixa eu apagar. Correto. Só apaga se for tudo de uma vez, pessoal. Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 0 menos 2, 0. E o raio que seria 155 vezes 10 a menos 12 metros. Certo, pessoal? Professor, Diga. seria errado representar aí no eixo X. No eixo X? Não, Isso. ficaria errado não. Dá certo também. É, dá certo. É isso que eu quero que vocês entendam, pessoal. Tem que dar o start. Nem todo mundo vai fazer um igual, mas aí tá certo. Ou então em outro plano também, tá correto. Certo? Não tá errado não. Aí o que deixaria esse negócio melhor ou pior é ou a situação, depois, eu vou colocar mais moléculas, vai chegar um horário que vai ficar ruim de calcular? Vai. Então é melhor pegar esses eixos mesmo, pessoal. Ou o eixo Z, o eixo X ou o eixo Y. Se eu pegasse um outro, sei lá, eu traçasse uma outra reta aqui e colocasse uma reta no plano XY para poder colocar os outros átomos. Pode ser que mais na frente, quando você for mandar isso rodar, vai ficar um pouco complicado, mas nada que atrapalhe não, pessoal, certo? Por isso é melhor começar com esses eixos, mas está correto. Agora eu vou representar somente os bastões, pessoal. Os bastões são cilindros. Não vou quantificar isso agora, não dá para, não temos ferramenta. Tá aqui, tá aqui, e aqui, e aqui. Da maneira como apareceu aqui, pessoal. Ele liga as fronteiras, então ele vai sair das esferas. Ele sai das esferas e chega da esfera de hidrogênio, chegando na esfera de oxigênio. Novamente saiu da esfera de hidrogênio e chegou na esfera de oxigênio. A esfera é como se fosse a roupa que está vestindo a bola fechada, pessoal. Certinho? Aí você tem um esqueminha para representar uma molécula só de oxigênio. Aí depois você vai ensinar e dizer assim, eu quero que sempre esses negócios estejam espaçados da maneira que eu quero, que é com esses bastões. Aí ele vai obedecer, ele vai criar naturalmente, pessoal. Porque você consegue quantificar. Você agora sabe como quantificar isso no espaço. Então, tridimensionalmente, você consegue quantificar isso. Você consegue representar uma molécula de água dessa simples maneira aqui. É claro, não está ainda igual isso aqui, né, pessoal? Mas isso aqui foi feito em Fortran, se eu não me engano. É uma linguagem de programação não tão legal. Mas existem outras, pessoal. Dá para fazer em várias outras linguagens. E claro, depende da necessidade do que você vai utilizar isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vou deixar só olhando. Cadê? A ideia é que você consiga construir isso aqui, pessoal. Aí depois o negócio fica bem mais interessante, pessoal, porque você tem que ver qual é a superfície que eu é bem mais interessante. Mas tem que quantificar isso no espaço. Não dá para falar em superfície agora não, mas a gente vai chegar lá. Professor, qual livro básico que o senhor está usando?
O que Dorize, volume é o 2 e o 3. É esses dois livros, pessoal. Aí, pessoal, vou deixar para que vocês façam essa segunda representação aqui, certo? Vou deixar para que vocês façam. Essa outra representação diz respeito à molécula de propano, que ela é utilizada em combustível para fogões, que é encontrada no gás de cozinha. Também é utilizada em propulsores para spray, aerossóis, especialmente após o banimento desses novas resoluções que apareceram. Então, utilizando a mistura denominada MGR, que é o Mixed Gás Refrigerante, que é fundamental para a liquefação do gás natural, do GNL, em processamentos industriais. Então, eu quero representar a molécula de propano. Essa molécula de propano ela tem que ser representada em dimensão 3. Ela em dimensão 2 ela vai aparecer aqui, pessoal. Está aqui. Essa é a molécula de propano. Ela é formada por 3 átomos de carbono e 8 de oxigênio. Aí você vai ter que olhar para o plano, vai dar o start. Aí fica a critério de vocês. Mas é fundamental que você utilize os eixos que já temos, o eixo X, Y, Z, para ficar mais fácil de identificar. Aí você vai ter que representar 3 esferas para o carbono e 8 esferas para o hidrogênio. O carbono é representado com qual cor? O carbono é representado por cinza e o hidrogênio por verde. Aí você consegue representar isso aqui. Eu vou deixar para vocês tentarem fazer isso aqui. Tentar representar a molécula de propano em R3, pessoal. Certo? Então aqui trabalhamos com o átomo em R3. Só que podemos avançar um pouco. Podemos avançar um pouco e podemos considerar esse seguinte conjunto aqui, pessoal. Esse conjunto P, esse P dado dessa forma aqui. Quem é esse conjunto? Ele é formado por esse Pzinho e esse ômega P, onde P é um ponto em R3. P, ele é o centro, no caso eu coloquei entre parênteses, porque ele se confunde com o núcleo realmente de um átomo, porque ele é bem pequeno, certo? São indistinguíveis, pessoal. O núcleo e o centro de um átomo são indistinguíveis, no caso representado por P. E esse ômega P, ele é o raio de Van der Waals desse nosso átomo centrado em P. Certo? Então você vai pegar um conjunto, dentro desse conjunto estão todos esses átomos, onde P é o centro e esse ômega P é o raio de Van der Waals. Sei lá. Você pode, por exemplo, pegar todos os átomos de oxigênio. Aí você vai pegar todos os átomos de oxigênio e você vai fazer o seguinte. Vou escrever todos os átomos de oxigênio dentro desse conjuntão P aqui. Aqui serão todos os oxigênios. O que vai diferenciar esses átomos de oxigênio simplesmente é o centro onde ele vai ocupar no espaço, pessoal. Esse tem um centro 0,02. E o raio dele já é dado. Aí o outro tem o centro 0,03 e o átomo e o raio já é dado. Então esse conjunto é formado somente pelos oxigênios. É uma maneira de organizar. Aí o que vamos fazer? Aquela distância que acabamos de trabalhar, pessoal, essa distância aqui que acabamos de definir, qual é? Você tem um pontinho P aqui no espaço, você tem um outro ponto Q também aqui no espaço. Estamos trabalhando no espaço, ou melhor, no plano tridimensional, matematicamente chamado de R3. Aqui é o nosso R3. Aí eu tenho um ponto P e um ponto Q.
que foi que introduzimos? A distância entre esses dois pontos. Vocês agora sabem como calcular essa distância. Você consegue calcular esse tamanho aqui, pessoal. Essa é a distância entre o ponto P e o ponto Q em R3. Como que ela é dada? Vocês aprenderam a fazer isso? Que o meu ponto P, ele possui componentes A, B, C, e o ponto Q possuindo componentes X, Y, Z. Agora eu sei como calcular a distância entre o ponto P e o ponto Q. A distância entre esses dois pontos é simplesmente a norma da diferença entre P e Q. Essa é a distância, certo? Aqui é a distância. E as continhas você sabe como fazer. Essa distância aqui, pessoal, ela recebe um nome especial. Ela é chamada distância euclidiana, certo? Então ela é chamada de distância euclidiana. É o nome dessa distância. Só que no espaço, ou em R3 ou em Rn, não existe uma única distância, pessoal. Não. A matemática tem disso. Não tem só uma distância. Eu vou utilizar essa distância aqui, que eu utilizei. Fizemos aquelas continhas e caracterizamos algumas coisas com essa distância, certo? Então aqui é a distância euclidiana. Então, eu falei distância sem exemplificar, sem dizer que distância é, vai ficar subentendido para vocês que é a distância euclidiana. Mas existem outras maneiras de medir as coisas em um espaço vetorial qualquer, pessoal. Em particular, no espaço Rn também. Eu paguei tudo, meu Deus, foi não. Tá certo. Então vamos lá. Então aqui é a distância euclidiana. Quando eu não falar nada, só falei distância, é a distância euclidiana. Porém, pessoal, como vocês podem ver aqui, se eu considerar esses conjuntos aqui, dessa forma aqui, eu posso introduzir uma nova distância, que não é a distância euclidiana, é a distância ponderada de um ponto X pertencente a R3 a um ponto P pertencente a esse meu Pzão aqui. Como é que é dada essa distância, pessoal? A distância ponderada, ela será dada da seguinte maneira. A distância ponderada desse meu ponto X até esse meu ponto P é a norma, aqui é a norma euclidiana, que é aquela lá, certo? Menos o raio de Van der Waals. Essa é a nova distância que eu estou considerando no nosso espaço euclidiano. Não é a distância euclidiana, é outra distância. Se vocês olharem para esse ponto aqui, pessoal, eu olhei para esse ponto Pzão ômega P, eu pergunto para vocês, esse ponto aqui, pessoal, formado por esse par ordenado, esse ponto mora aonde? Em qual espaço euclidiano ele mora, pessoal? Será que é em R3? Vamos lá. Valendo 10 a menos 12 décimos, pessoal. Pode só repetir a pergunta, professor, por favor. Esse pontinho aqui, pessoal. Aqui eu abri parênteses. P, ômega P. Onde esse P pertence a R3. Valendo 10 a menos 12 décimos. Esse ponto mora em R3? Seria no R2, professor? Não, ele mora em R4, pessoal. É lá onde ele mora. Perceba que vamos trabalhar em R4, mas eu não consigo ver R4. Ele mora em R4. Por quê? Deixa eu escrever aqui, depois eu aceito você. Já. Vamos escrever. Porque esse pontinho P aqui, ele é P, ômega P. O P mora em R3, então já sei que esse P grande, ele possui componentes X, Y, Z. E o ômega P, por sua vez, é o raio de Van der Waals. Ele mede, sei lá, 155 vezes 10 a menos 12. É um ponto como esse.
que você pode simplesmente reorganizar e escrever como x, y, z 155 vezes 10 a menos 12. Então é um ponto em R4. Qualquer ponto como esse aqui, pessoal, é um ponto de R4. Perceba. E vamos caracterizar as moléculas agora como elemento de R4, mas eu não vou enxergar isso em R4. Perceba como é que é a bagunça, pessoal, das coisas. Está em R4, eu tenho uma nova distância, que não é mais a distância euclidiana que conhecemos, é uma outra distância, é uma distância ponderada. Ou seja, a cada átomo que você considerar, você associa um valor diferente para a distância. É como se o peso daqueles átomos influenciasse na sua distância. Perceba a sutileza da coisa, pessoal. Perceba a sutileza. Então vamos trabalhar em R4. Mas eu não consigo enxergar as coisas em R4, não. Aceitei a Viviane. Demora um pouco para entrar, mas dá certo, pessoal. Dá certo sim. Certo? Então temos uma outra distância. Aí vamos considerar o seguinte. Eu vou considerar o átomo de hidrogênio centrado na origem. Quando eu falar o átomo de hidrogênio centrado na origem, você vai olhar para cá. O P, ele é o centro. O P, que é o centro do átomo, que se confunde com o núcleo, que na verdade ele é o núcleo, porque é bem pequeno. Ele está em R3. Certo? O seu raio de Van der Waals para o nitrogênio aqui é dado. 177 vezes 10 a menos 12 metros. Então eu quero saber qual é a distância ponderada, pessoal. Não é a distância euclidiana, certo? Do ponto X, que é esse pontinho, 0.002, 0.0001, 0.001, até esse átomo de nitrogênio. Eu quero saber qual é essa distância ponderada. Então eu vou olhar para cá e calcular a distância. Vamos fazer a continha. Vamos fazer aqui a continha. Professor, Diga. essa distância parece que é a distância do ponto para a superfície do átomo, não? É isso mesmo. Ou seja, você vai pegar um ponto lá na fronteira. É porque é a superfície, mas não temos ainda como caracterizar a superfície matematicamente. Mas é isso mesmo. Está na fronteira do átomo. É isso que vamos fazer. Então vamos lá. Você já matou a charada. Então vamos lá, pessoal. Vou representar esse nosso átomo do nitrogênio. Ele mora em R3. O átomo mora em R3, pessoal. Agora, esse ponto P e ômega P, não. Ele mora em R4, certo? O átomo está em R3. Agora, essa representação aqui para P e ômega P é R4. Então vamos lá. Vou colocar em amarelo o nosso sistema de eixos. Será que cabe? Cabe, né? Tá pequeno, mas cabe. A origem, né? Tá faltando a origem. A origem ela é simplesmente aqui. Aqui é a origem. Aqui é o eixo que marca os valores para x. Aqui eu marco os valores para y. E aqui eu marco os valores para z. Nosso átomo de nitrogênio está centrado na origem e o seu raio de Van der Waals aqui é dado. Então é 170 vezes 10 a menos 12. É uma bola fechada. O nitrogênio, qual é a cor para o nitrogênio? Deixa eu olhar, pessoal. A cor para o nitrogênio. Nitrogênio. É azul. Vou apresentar por azul. Você vai ter uma bola centrada nesse ponto. Ela vai ser completamente azul. Uma bolinha como essa, pessoal.
Essa bolinha aqui vai representar o átomo de nitrogênio. A bola fechada, pessoal. Não vou olhar só para a fronteira, não. É a bola fechada. É formada por 0, 0, 0, que é o seu centro, que vai se confundir com o núcleo, porque o valor é muito pequeno, pessoal. Então o centro se confunde com o núcleo. E o seu raio é 170 vezes 10 a menos 12. Aqui é a simbologia que representa fechada. Certo? Tá aqui. Aí, pessoal, por que a anotação ela é importante? Vocês que já programam, vocês percebem que a anotação é importante. Porque se você declarar uma coisa e na hora que escrever outra, você sabe que dá problema. Então a anotação ela é importante tanto lá como aqui, pessoal. Você já entende como é que funciona a programação, tem que declarar as coisas, não tem jeito, certo? Então a anotação ela é importante. Então deixei isso aqui. O meu tá feio, né, pessoal? Tá feio. Mas tá feio. Aqui é o nitrogênio. Isso aqui é o nosso nitrogênio. Pronto. O que mais, pessoal? Então eu quero olhar para um ponto de R3, que é o ponto com coordenada 0,002, ponto 0,001, ponto 0,001. Esse ponto mora em R3. Pessoal, se você pegar um ponto sobre a fronteira desse meu nitrogênio, pessoal, um ponto sobre a fronteira de nitrogênio, esse pontinho aqui, por exemplo. Pessoal, esse ponto tem uma coordenada muito pequena, pessoal. Vocês concordam que um pontinho como esse tem uma coordenada muito pequena? Esse pontinho aqui em vermelho. Deixa eu colocar mais um. Mais um, mais um. Esse ponto aqui em vermelho é um ponto que está sobre a fronteira do nitrogênio. Esse ponto ele possui coordenadas bem pequenas, pessoal. Bem pequenas mesmo. Porque o raio é 177 vezes 10 a menos 12. É um número muito pequeno, pessoal. Vocês concordam? Concordo, professor. Então se eu tomar esse ponto X aqui, essas coordenadas eu não tenho nem medo, pessoal. Não tem perigo de intersecar esse meu átomo de nitrogênio, não. Ele está fora. Esse ponto X aqui. Então aqui no eixo do X eu vou marcar 0,02. Ele vai estar muito mais distante do que esse ponto aqui sobre a fronteira do nosso átomo. Então eu posso representar ele aqui. Eu vou representar esse meu ponto em verde. Ele está aqui. Aqui eu posso simplesmente olhar para o zero, haja espaço. É assim que eu tenho que escrever, pessoal. É assim. 0,002. Quando eu olhar para o ponto sobre o eixo X, o ponto 0,0001, esse ponto também não vai interceptar a fronteira do nosso átomo de nitrogênio, pessoal, porque a fronteira desse nosso átomo que passa sobre o eixo X tem um valor muito pequeno, pessoal, muito pequeno mesmo. Eu sei que ele é um pouco mais próximo do que esse meu ponto 0,002, porque ele é bem menor, mas ainda não toca, pessoal. Ele vai ficar mais ou menos aqui, que é 0,0001. Eu não consigo quantificar com exatidão, mas quando você levar isso aqui para o algoritmo, ele consegue, pessoal. Eu não consigo, mas ele consegue, o algoritmo. Esse ponto 0,001, ele vai estar mais ou menos aqui, sobre o eixo Z. Então aqui é 0,001. Ficou feio. É isso aqui. Aí eu vou olhar para esse pontinho em R3. Fez essa ligação desse com esse, em seguida subo. Esse meu ponto vai ficar aqui. Eu vou ter que tirar esse negócio daqui, pessoal. Vai ficar esse pontinho aqui, é o nosso ponto X. Que é o ponto com coordenada 0,001.
0,2, 0,001, 0,001. Esse pontinho aqui. Então, eu vou calcular a distância desse ponto, esse ponto X aqui, até o nosso átomo de nitrogênio. Então, você pode escolher qualquer ponto que está sobre a fronteira e calcular essa distância, pessoal. Qualquer ponto mesmo. Ah, poderia pegar o mínimo dos pontos? Poderia. Eu poderia pegar uma distância, sei lá, a máxima de todas? Poderia. Não importa. Mas aqui eu não disse nada, perceba. Eu não disse exatamente nada. Então, você pode pegar qualquer ponto. Qualquer ponto que está sobre a fronteira você pode pegar e calcular a distância até esse nosso ponto X. Então, vamos escolher um ponto na fronteira do nosso átomo de nitrogênio. Quem será esse ponto que vamos escolher na fronteira do átomo de nitrogênio, pessoal? Vou tomar o ponto Q. Vou tomar o ponto com coordenada 0, no eixo Y, no eixo Z. Eu posso tomar... Vamos tomar isso aqui. Então, seja... considerar o seguinte ponto. Seja, vou considerar o ponto Q. Esse meu ponto P... Vou pegar um ponto fácil, pessoal. Um ponto com coordenadas 0, 0. E o raio de Van der Waals desse nosso átomo, que é simplesmente 170 vezes 10 a menos 12. Esse aqui é um ponto que está sobre a fronteira do nosso átomo. Como o átomo é representado por uma bola fechada, esse ponto pertence ao átomo, pessoal. Esse aqui é um ponto pertencente ao nitrogênio, pessoal. Agora eu vou calcular a distância. Daí, a nossa distância, que é a distância ponderada, a distância desse nosso ponto X até o ponto... Deixa eu olhar aqui como é que é caracterizada a distância, né, pessoal? Cadê? A distância ponderada de X a um ponto P qualquer. Só esse ponto P aqui, poderíamos trocar ele por Q para não confundir com o centro, pessoal. Certo? Vamos trocar só para não confundir com o centro. Aqui vou transformar ele em um Q. Senão vai confundir com o pontozinho do centro. Deixa eu trocar. Vou chamar esse pontinho aqui de Q. Pronto, senão fica tudo misturado, vai ficar ruim para o entendimento. Aqui eu vou apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui, vou colocar Q. Só para não confundir as coisas. Então, fazendo as contas, ó, cliquei, em instante você vai entrar, né, Beatriz? Então, fazendo as continhas, vamos lá. Está aqui, a maneira de calcular é essa, é a norma euclidiana da diferença de x menos q, menos o raio de Van der Waals. Vamos lá. Então, aqui eu volto até o nosso ponto Q. Tem que mudar a caneta. Isso aqui é simplesmente a norma euclidiana de x menos q, menos o nosso raio de Van der Waals, que é simplesmente 170 vezes 10 a menos 12. Ou seja, pessoal, essa distância aí
essa distância ponderada? Ela será simplesmente a norma. A norma de quem? A norma de o ponto x em coordenada 0,002, sua primeira componente, menos a primeira componente do ponto Q, que vai ficar a norma de 0,002. A sua segunda componente é 0,001 do ponto x, menos a segunda componente do ponto Q, que também é zero. Então fica somente 0,0001 menos a terceira componente do ponto x é 0,001 menos a terceira componente do nosso ponto Q. Nosso ponto Q tem como terceira componente justamente o raio de Van der Waals, pessoal. Fica um número feio, não é? Vai ficar 0,001 menos 170 vezes 10 a menos 12. Opa, aqui agora eu faço isso aqui. Tem que passar as duas barras para significar que é a norma euclidiana. Tudo isso aqui, pessoal, menos 170 vezes 10 a menos 12. Já conta. Essa conta dá igual a quanto? Pessoal, dá um número muito grande. Fica 2 vezes 10 a menos 3 elevado a 3 vezes menos 6 dentro da raiz. Fica um número muito grande, né, pessoal? Só com uma calculadora. Quanto é que dá isso aqui? Deixa eu fazer aqui as continhas. Ficar... Vai ficar esse número aqui. 0,00. Vai fazer direto, não dá, né? 454 mais esse aqui dá maior ainda, pessoal. Fica um número gigante. 1, 2, 3 vezes 1, 2, 3. Nossa! Esse número é muito não. A minha calculadora não cabe. É melhor trabalhar com potências. Fica mais simples. Pessoal, termine essa continha aí, pessoal. Melhor trabalhar com potências. Isso aqui vai dar igual a quanto? Com potências fica mais fácil. Ou menos difícil, certo? Aí dá para vocês terminarem essa continha aí. Só termine de fazer essa conta. Aí você vai calcular e entender ou conseguir determinar quanto é que vale essa distância, pessoal. Certo? Então, trabalhamos com um número que está... Com um número não. Trabalhamos com um conjunto que está em R4, mas sem enxergar o R4, pessoal. Não enxergamos. Mas conseguimos trabalhar com ele. O que dá para fazer além disso, pessoal? O que dá para fazer é o seguinte. Eu passo para frente. Termine a continha aí, pessoal, certo? Para frente. Por quê, pessoal? Porque quando você considerar esse mesmo conjunto, certo? Formado por todos os P's e ômegas P's. Isso aqui é o par usual, formado pela posição de um átomo de raio de Van der Waals. Aquele conjunto que definimos anteriormente. Aí vamos considerar um outro par, ainda em R4, pessoal. Que é o par Q e V índice P, onde esse Q é pertencente a R3. Quem é esse conjunto Q aqui partido, pessoal? Esse conjunto Q
ele será simplesmente a representação de uma perturbação daquele conjunto P. É uma perturbação. Sei lá, você incidiu uma luz sobre uma molécula, ela se agitou e ela mudou de um estado para o outro. Por exemplo, isso é uma perturbação. Ou você aqueceu a água, ela mudou de um estado para o outro. Ela é uma outra perturbação. Certo? Então, o que estamos fazendo é o seguinte. Esse meu conjunto P aqui, eu represento a posição que estavam as minhas moléculas quando eu comecei a minha adição. Por exemplo, eu vou representar isso em R2. Só para que possamos enxergar. Você tem o seu R2. E aqui as moléculas, elas estavam da seguinte maneira quando eu comecei a medição. Elas estavam assim. Mas alguma coisa aconteceu que essas minhas moléculas mudaram de um estado para o outro. Por exemplo, aconteceu alguma coisa. Então, essa representação aqui em azul, ela simplesmente é o conjunto P partido, pessoal. Aquele conjunto P aqui, ó, esse Pzão aqui. Aqui eu não estou visualizando ele em R4, não, pessoal. Só é grosseiramente uma maneira de enxergar o que aconteceu aqui. Aí alguma coisa aconteceu que essas coisas se perturbaram. Sei lá, mudou de um estado para o outro, ou incidiu um raio-x sobre uma molécula e essa molécula teve uma leve dilatação. Alguma coisa aconteceu. Então você vai apresentar essa mudança, ou essa perturbação, como sendo o conjunto Q. Que agora elas ocupam outra posição, não é mais a que estava anteriormente. Ou não. Aqui ela sofreu alguma perturbação, pessoal. Certo? Então, com a ajuda desse conjunto que mora em R4, você consegue simplesmente quantificar essa perturbação e o seu estado inicial, pessoal. Você consegue fazer isso. Como que é dada essa perturbação? Ela é dada da seguinte maneira. Existem números reais, um lambda e um tal, todos maiores do que zero, de tal forma, pessoal, que para cada P, esse P está confundindo sempre com o centro, pessoal. Tem que mudar isso aqui para Q, mas já tem Q. Vou colocar petil. Pronto. Vou colocar petil. Aqui eu vou chamar de petil. Só para não confundir. Pronto. Então, pessoal, para cada petil que você considerar nesse conjunto P, aqui, eu vou associar objetivamente algum ponto Q. Também tem que ser quetil. Que pertence a esse conjunto Q. De tal modo que quando você calcular a norma, aqui é a norma euclidiana, de petil menos quetil tem que ser menor do que esse nosso lambda, e os raios de van der Waals, tanto desse meu átomo P, com centro P, menos o raio de van der Waals desse meu átomo com centro Q, tem que ser menor do que tal. Ou seja, o átomo, você vai fazer a diferença entre os raios do átomo com a sua posição inicial e depois com o átomo, que é o respectivo átomo com a sua posição após a perturbação, pessoal. Se isso aqui aconteceu, você consegue caracterizar essa perturbação dessa sua molécula dessa forma aqui. Perceba que são novamente conjuntos em R4, eu não consigo enxergar. A não ser que posteriormente fazemos alguma coisa para projetar isso aqui em R2. Mas depois a gente vê se dá para fazer isso. Então o que eu quero, pessoal? Determine em dimensão 3 uma leve perturbação da molécula de água com lambda variando com lambda igual a 0,5, que ela vai preservar esses raios de van der Waals. Tem aqui umas figuras que você pode perceber o seguinte. Deixa eu aumentar. Está aqui, ó. Aqui é a representação da distância entre as moléculas. Aqui no estado sólido,
elas ficam bem juntinhas. No estado líquido, elas já se separam. No estado gasoso, elas já ficam dessa forma aqui, pessoal. Então aqui você pode entender aquela perturbação como sendo isso aqui acontecendo. Aqui seria o conjunto P. Sofreu alguma mudança, uma perturbação para o estado líquido. Ela já fica dessa forma aqui. Perturbou ainda mais. Ela sofreu outra mudança, ela fica desse jeito aqui. Você pode ver que aqui a água, se você olhar aqui para a água, seus estados, tá aqui. Aqui no estado sólido, como que ficam as moléculas? Ficam dessa forma aqui, pessoal. No estado sólido, no estado líquido, ela já passa a se comportar desse jeito. E no estado gasoso, veja como elas ficam distantes. Então aqui você pode representar isso aqui por um conjunto P. Passou para o estado líquido, o conjunto já passa a ser o conjunto Q. Passou para o estado gasoso, passa a ser um conjunto R. Você consegue caracterizar as perturbações, certo? É isso que estamos fazendo. O que aqui estamos pedindo? Deixa eu voltar. Então, determine uma leve perturbação da molécula de água com esse nosso lambda igual a 0,5. Vou pegar aquela construção que eu fiz para a molécula de água dada anteriormente. Eu consigo copiar ela para cá, pessoal. Tá bem feio, não é? Tá bem feio. Você pode olhar para cá. E a sua perturbação com esse nosso lambda igual a 0,5, o que você vai fazer? Simplesmente deslocar esse raio, pessoal. Ou deslocar o centro. 1,5 ou para cima, ou para a esquerda, ou para a direita, ou para baixo. É um leve deslocamento desse nosso raio, pessoal. Você vai fazer simplesmente só isso aqui. Vou fazer de novo, não dá para copiar não. Tá aqui, deixa eu pedir mais uma página. Então aqui você vai montar o eixo, nosso eixo Z, aqui o eixo Y e aqui o eixo X. Aqui tem uma origem, aqui não é a molécula de água, pessoal, aqui é a origem. Então a molécula de água ela estava em seu estado inicial. Ela estava aqui. Deixa eu voltar para ver tudo novamente. Ela está representada em vermelho, em 0,002. Em vermelho, mais ou menos aqui. Certo? Aqui você tem essa bola. Você tem um átomo de oxigênio, que é uma bola fechada, com centro no ponto 0,002, o seu respectivo raio de Van der Waals, que é simplesmente 147 vezes 10 a menos 12. 147 vezes 10 a menos 12. Bola fechada. Aqui é o átomo de oxigênio. Aí agora eu vou olhar para os átomos de hidrogênio. Eles estão representados com as cores verde, 155 são os seus raios. A corzinha verde. Aqui. Você tem um átomo. A bola é maior. Representando em verde. Aqui você tem o hidrogênio, que é simplesmente a bola fechada,
concentro no ponto 0, 2, 0 e com seu raio de Van der Waals dado simplesmente por 155 vezes 10 a menos 12. Aí aqui em menos o y, mais ou menos aqui, você tem uma outra bola fechada. Essa outra bola fechada vai representar um outro átomo de hidrogênio. É a bola fechada, concentro no ponto 0, menos 2, 0. Aqui você tem 155 vezes 10 a menos 12. Aí temos uma leve perturbação, pessoal. Uma leve perturbação, mas que essa perturbação preserve ainda esses raios. Certo? Ou seja, uma leve perturbação mesmo. Então, o que vou perturbar aqui? Somente o deslocamento dos átomos. Os raios vão ser preservados. Aqui, eu estou considerando aqui, mas isso não significa... Porque isso aqui é intrínseco, não depende de mim, pessoal. Vocês sabem disso. O que você faz, ela vai mudar e não é eu que vou controlar isso, não. Eu posso até controlar se eu tenho algum artifício, como a incidência de luz, a quantidade de calor, mas isso acontece, vamos ver. Então, com a perturbação de 0,5, eu vou só deslocar esses nossos centros. Vou deslocar esse centro para cima, pessoal. Vou deslocar para cima. Então, o que temos que fazer é somente tirar esse eixo do local. Já sei como fazer isso. Se eu não me engano, é assim que eu faço, pessoal. Vou somente pegar ele e tirar daqui. Vou deslocar esse eixo um pouquinho. Pronto. Fiz esse leve deslocamento. Aí esse aqui ele vai ficar para cá. E esse aqui vai ficar para cá. O centro sai de onde estava. O centro tem que apagar e fazer novamente. Não dá para vir todo não. Vamos lá. Dá certo para apagar você. Este centro vai sair daqui. E o novo centro será aqui, pessoal. Então, aqui foi a perturbação que aconteceu. O que estava anteriormente era a condição inicial. Após a perturbação, esse é o comportamento dos nossos átomos, pessoal. Eu vou mudar a posição dos centros, o raio eu vou permanecer com os mesmos. Vamos lá. Não apaga. Agora aqui eu tenho o eixo que marca os valores para x, marca os valores para y, e aqui eu marco os valores para z. Aqui era 0,02, passou a ser 0,02,5, pessoal. Essa leve mudança. Então aqui ficou 2,5. Aqui era 0, 2 e 0. Aí agora, pessoal, agora ele sofreu, porque no eixo x continuou sendo 0, no eixo y continuou sendo 2, agora no eixo z ele subiu um pouquinho. Vocês concordam? Que ele subiu um pouquinho no eixo z? Então o eixo z passou a ser 0,5. Então aqui eu escrevo 0,5. O mesmo aconteceu para cá. Só um instante, pessoal, que eu aceito você já já.
Aqui permaneceu a mesma coisa, só que o eixo Z sofreu um acréscimo pequeno, pessoal, de 0,5, que foi a perturbação que a nossa molécula teve. Então, essa é a nossa nova representação. Aí as ligações, podemos fazer as ligações simplesmente por cilindros, que eu não vou levar em consideração aqui os cilindros e aqui os cilindros. Então aqui é o nosso conjunto que agora passa a ser simplesmente associado a essa representação aqui, pessoal. Então a leve perturbação teve o poder de fazer isso com a nossa molécula. Certinho, pessoal? Então isso aí, pessoal, é só um início do que você consegue fazer se você consegue caracterizar as coisas utilizando as coordenadas do espaço Rn em sua distância, pessoal. Certo? É somente um pouco do que pode ser feito. Aí para frente a gente consegue ver mais coisas. Aí continuando, pessoal, já vimos quando que um conjunto ele é aberto, quando todo pontinho possui uma bola centrada nesse ponto, totalmente contida no conjunto. E agora, quando é que o conjunto ele é fechado, pessoal? Então, definimos o seguinte. Então, dizemos que é um subconjunto de Rn, pessoal. Cadê esse subconjunto, né, pessoal? Faltou o subconjunto. Subconjunto, eu vou chamar esse subconjunto de F. Esse subconjunto ele mora em Rn. Ele é fechado? Simplesmente quando o seu complementar, pessoal, quando o complementar desse conjunto F, quem é seu complementar? É você olhar para o conjunto Rn menos o conjunto F. Ele é um conjunto aberto. Quando isso aqui for aberto. Então você pode olhar para isso acontecendo em R2. Vamos olhar aqui para R2. Você tem o R2. Você tem o eixo que marca os valores para X. Aqui você tem o eixo que marca os valores para Y. E aqui é a origem. Então aqui em R2 você pode considerar um conjunto F como sendo o seguinte conjunto, pessoal. Esse é o nosso conjunto F. Subconjunto de R2. Então esse subconjunto ele será fechado quando o complementar dele, então que passa a ser o complementar dele, é tudo que está fora desse conjunto. Ó, tudo isso aqui que está fora desse conjunto significa o seu complementar em R2. Então, se o seu complementar for aberto, é porque esse nosso conjunto F ele é fechado, pessoal. Certo? Ou seja, você vai olhar para o complementar desse conjunto. Quando você olhar para o complementar desse conjunto, você vai pegar qualquer pontinho aqui no complementar, você vai exibir uma bola aberta, totalmente centrada no seu complementar. Certo?
Você vai pegar um pontinho que está no complementar e vai exibir uma bola aberta, totalmente contida no seu complementar. Se isso acontece, é porque esse conjunto em vermelho, que é o conjunto F, ele é dito um conjunto fechado, pessoal. Nesse caso, esse nosso conjuntinho F aqui, ele é fechado. É isso que acontece. Perceba que o fato de ele ser fechado nada impede, certo, pessoal? Nada impede que você pegue um ponto dentro desse conjunto e você consiga exibir uma bola centrada nesse ponto, totalmente contida nesse conjunto. Não, pessoal. Porque você pode levar intuitivamente a dizer assim, porque ele ser fechado é ele não ser aberto. Não é isso não, pessoal. Ou então, eu verifiquei os pontos. Tem pontos que são pontos interiores, então ele não é fechado. Não é isso não. Não é isso não. Você vai olhar para o complementar. Se o complementar desse meu conjunto for aberto, então ele é fechado. Por exemplo, as bolas fechadas são conjuntos fechados, pessoal. Por exemplo, as bolas fechadas são conjuntos fechados. São conjuntos fechados. Você pode olhar para isso acontecendo em R2. Vamos pegar aqui em R2 uma bola fechada. Que eu tenho o eixo que marca os valores para X. Que eu marco os valores para Y. Aqui a origem. Vou considerar a seguinte bola fechada. Porque eu tenho uma bola fechada. Essa bola fechada, ela é um conjunto fechado. Por que ele é um conjunto fechado? Porque quando você tomar qualquer ponto fora da bola fechada, pessoal, mas qualquer ponto mesmo que você considerar fora da bola fechada, qualquer pontinho P como esse, você vai encontrar uma bola aberta, totalmente contida no complementar da bola fechada aqui em vermelho, certo? Por isso que as bolas fechadas são conjuntos fechados e as bolas abertas são conjuntos abertos. As esferas são conjuntos fechados. Por que as esferas são conjuntos fechados? Porque se você olhar para uma esfera aqui, pegar aqui a esfera em R2, qualquer pontinho que você pegar sobre a esfera, está aqui. São esses pontos que estão sobre essa curvazinha, esse desenho em azul. Aqui são pontos sobre a esfera. O seu complementar, o complementar da esfera, pessoal, é a bola aberta e o complementar da bola fechada. Então, o complementar da esfera, você vai olhar aqui para o complementar. São pontos que estão aqui, tanto aqui como aqui. São pontos que estão no complementar da esfera. Então, são pontos que estão sobre um conjunto aberto. Se o complementar é aberto, é porque o conjunto ele é fechado. Por exemplo, pessoal,
esse conjunto F aqui, que é formado por todos x e y pertencentes a R2, tá o quê? O meu x é maior ou igual do que zero, e o meu y também é maior ou igual do que zero, ele é fechado. Por que que ele é fechado? Vamos ver esse conjunto, vamos enxergar esse conjunto. Esse conjuntinho aqui, que eu marco os valores para x, que eu marco os valores para y, e aqui eu tenho uma origem. Então eu vou olhar para todos x e y que moram em R2, tá o quê? O meu x é maior ou igual do que zero, e meu y é maior ou igual do que zero. Você vai estar considerando, pessoal, tudo isso aqui. Inclusive os eixos. Inclusive a origem. Esse é o nosso conjunto F. O que vai ser o complementar de F, pessoal? O complementar de F é todo mundo que está para cá. Aí, nesse caso, esse eixo não vai entrar. Esse eixo também não. Esse semi-eixo não entra nesse semi-eixo, muito menos a origem, está fora. Aqui todo mundo é complementar desse nosso conjunto F. Se você pegar qualquer ponto, pessoal, pertencente a esse conjunto em verde, qualquer pontinho mesmo que você pegar, você consegue uma bola aberta, totalmente centrada nesse ponto, contida no conjunto em verde, que é o complementar do conjunto em azul. Logo, esse nosso conjunto em azul, que é o conjunto F, é um conjunto fechado, pois o seu complementar ele é aberto, pessoal. Pois o seu complementar, que é o R2 menos F, ele é aberto. Aí, pessoal, eu vou definir o conjunto vazio como sendo um conjunto aberto, pessoal. Então, definimos. Dá até para mostrar isso aí, mas vamos definir? Dá até para argumentar. Então, definimos o conjunto vazio. Como sendo um conjunto aberto, pessoal. Certo? Por definição. Aí, pessoal, por exemplo, o que temos? Temos que o conjunto Rn ele é aberto. O conjunto Rn é aberto. Ou o espaço Rn, ele é aberto. Isso aqui é um espaço, né, pessoal? Ele é aberto porque qualquer ponto que você considerar em Rn, pois todo ponto, Pzinho que você considerar em Rn, é tal que a bola aberta de centro nesse ponto P, pessoal. E com um raio minúsculo que seja, essa bola tem que estar contida em Rn, pessoal, não tem jeito. Essa bola mora em Rn por definição. Então ele é aberto. Ora, eu vou escrever aqui de vermelho. Ora, como o vazio é aberto, o complementar de Rn é o vazio? Ora,
o Rn complementar, pessoal. Aqui é o Rn complementar. O que é o complementar de Rn, pessoal? É o vazio, vocês concordam? Isso aqui é vazio. E o vazio é aberto. Logo, por definição, o Rn também é fechado, pessoal. Logo, por definição, o Rn também é fechado. Ora, mas se o Rn é fechado e o complementar do vazio em Rn é o Rn que é fechado, então eu posso concluir, ou é o Rn que é aberto, então eu posso concluir que o meu vazio também é fechado, pessoal. Ora, outrora, o complementar do vazio em Rn, pessoal, é todo Rn, que é aberto. Isso aqui é aberto. Portanto, o vazio também é fechado, pessoal. O nosso conjunto vazio, ele também é fechado. Assim, podemos concluir que os únicos subconjuntos de Rn que são abertos e fechados ao mesmo tempo é o vazio e o próprio Rn, pessoal. Esses dois subconjuntos têm essa característica, eles são abertos e são fechados ao mesmo tempo. Então, aqui eu posso simplesmente dizer que vazio e Rn são abertos, são únicos, pessoal. São únicos subconjuntos de Rn que são abertos e fechados ao mesmo tempo. Certinho? O que podemos fazer mais, pessoal? Podemos definir o seguinte. Então, dizemos que, temos aqui mais uma definição. Então, seja, eu tenho ômega, um subconjunto de Rn. O que dizemos, pessoal? Dizemos que é um pontinho que pertence a esse nosso ômega, pessoal. Ele é um ponto de acumulação. Dizemos que é um pontinho P, pertencente a esse ômega. Ele é ponto de acumulação. Para esse conjunto ômega, quando aconteceu o seguinte. Quando toda bola aberta, pessoal, é toda bola mesmo, toda bola aberta que estiver centrada nesse ponto, ela tem que possuir pontos de ômega e tem que possuir pontos que estão fora de ômega, pessoal. Vou colocar aqui, não como pertencente a ômega, vou colocar pertencente a Rn, pessoal. Pronto, coloco pertencente a Rn. Certo?
colocar assim, ponto pertencente a Rn. Ele é ponto de acumulação. Tá muito feia a letra, né, pessoal? Tá ruim para escrever porque fica só falhando. Mas vamos lá. Quando toda. E professor? Oi. Ponto de acumulação, mesmo que ponto de transição, é de fronteira, quer dizer? Ou não? É diferente? Mesmo que fronteira dizer? Não, eu tô perguntando se, tipo, o ponto de acumulação é o mesmo que o ponto de fronteira, ou não? Não. Não é mesmo não. Porque o ponto de fronteira, ó, o ponto está na fronteira, existe uma bola aberta, centrada no ponto, totalmente contida no conjunto. Existe uma, totalmente contida. Para ele ser de acumulação, toda bola aberta, mas é toda mesmo, pessoal, que estiver centrada nesse ponto, ela tem que conter pontos que estão no conjunto ômega e pontos que estão fora. Aí fica diferente a definição. Porque aqui, ó, quando toda bola aberta tem uma bola B centrada nesse ponto com raio R. Isso aqui é R mesmo, só que ó, para todo R maior do que zero. Ela contém pontos. Vamos lá. Minha letra está muito feia, pessoal. Que negócio. Contém pontos de ômega e pontos do complementar de ômega, pessoal. O complementar de ômega, que é o Rn menos o ômega. Vamos enxergar isso aqui em R2. Vamos enxergar isso aqui em R2. Vou fazer aqui o nosso R2. É para diferenciar esses pontos do ponto de fronteira, pessoal, porque não é a mesma coisa. Na internet. Aqui eu tenho o eixo X. Aqui eu tenho o eixo Y. Aqui eu tenho uma origem. Aí você pode fazer o seguinte, eu vou considerar o seguinte conjunto ômega, pessoal. O conjunto ômega ele será um conjunto, aqui é o nosso conjunto ômega, esse conjunto aqui. Aí eu vou tracejar esse conjunto, vou tracejar ele. Só para significar que essa linha não pertence ao conjunto. Eu vou tirar ela, certo? Esse desenho vermelho aqui não pertence ao conjunto. Ele só delimita o conjunto. Ele só faz isso, pessoal. Delimitei com essa fatiazinha aqui em vermelho. Foi só isso que eu fiz. Aqui é o nosso conjunto ômega. Olha o que eu vou fazer. Ei, professor, Diga. vou deixar meu nome no chat aí que eu tenho outra aula agora, 10 horas. Tá certo. Vou já encerrar, pessoal. Tá certo. Aí, pessoal. Ó, a fronteira desse nosso conjunto ômega é essa linha tracejada. Ela é a fronteira. Por que que ela é a fronteira? Porque qualquer ponto que você pegar aqui na fronteira, não, aqui não é a fronteira, aqui é ponto de acumulação, né? Vamos confundir as coisas não. O que é a fronteira? A fronteira do conjunto, eu confundi com o interior, né, pessoal? O ponto interior é que você pega o ponto e ele está totalmente contido. A fronteira é que existe existe, pessoal, não é isso? Aqui, ó, pertence à fronteira, existe uma bola, vai existir uma. Dá para não confundir, né, pessoal? Tá aqui uma bola aberta. Essa bola aberta, ela contém pontos que estão em ômega, são esses pontos aqui, certo? E ela contém pontos que estão fora de ômega, que são esses pontos aqui. Agora a diferença é essa, entre fronteira e ponto de acumulação. Vamos lá. O ponto de acumulação, você pegou o pontinho, que está em Rn qualquer. Toda bola que você considerar centrada nesse ponto, mas é toda bola mesmo,
ela contém pontos que estão em ômega, que estão dentro da área em vermelho, e pontos que estão fora de ômega. Vamos pintar aqui a área de vermelho. Aqui é vermelho, aqui é vermelho, que é basicamente o conjunto interior desse ponto. E o que vem ser a fronteira? Definição de fronteira como é que é dada, pessoal? O ponto pertence à fronteira do conjunto quando como é que é? O ponto pertence à fronteira do conjunto quando... Como é que é a definição? Não me lembro mais. Formalmente, pessoal. Definição da fronteira. Professor, Diga. o senhor falou aqui definição de fronteira. Dizemos que um ponto P pertencente ao conjunto Rn é ponto de fronteira para ômega quando toda a bola aberta, ponto P de raio maior que zero, contém pontos de ômega e pontos de complementar de ômega. Isso. Fronteira, não é isso? Eu disse lá, pessoal, o ponto P está onde? Eu disse para vocês. O ponto P tem que estar onde? Está em ômega ou está em Rn? No fronteira ou Isso, na fronteira. no Rn? No Rn também, né? Está confundindo tudo agora, né? Está misturando tudo. Tem que ver isso aqui para não dar a mesma coisa. Porque senão a definição fica igual. Por isso que você perguntou, não foi? Porque eu coloquei assim. Foi isso, pessoal? Foi, professor. Foi isso mesmo. Foi isso, né? Eu tenho que ver, pessoal, que é para diferenciar o que é fronteira do que é ponto de acumulação. Tem que deixar a definição mais formal. Porque do jeito que está, vai parecer que é a mesma coisa. Eu entendi essa pergunta agora, entendi. Parece que é a mesma coisa. Tem que formalizar isso aí de um jeito melhor. 10 e 6, nossa. Só vou encerrar aqui, pessoal. Na segunda-feira a gente continua daqui, certo? Só para finalizar aqui com a fronteira e o ponto de acumulação. Na segunda-feira a gente termina isso aqui. Aí começa a função de mais de uma variável. Porque não ficou legal isso aqui não, pessoal. Certo? Deixa eu encerrar aqui rapidão. Ficou ruim isso aí. Tá misturando tudo. Mas segunda-feira a gente tira isso aí.